Graça e paz, meus irmãos. Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, bem conhecido como Oração Sacerdotal de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. Palavra do Senhor para o seu povo nessa manhã de domingo. A igreja localizou o texto? Evangelho de João, capítulo 17. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu. É aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar. Meus irmãos, antes de começarmos a mensagem, o senhor apenas pediu para que eu desse um recado à igreja, que tivemos uma situação imprevista de vazamento da água da chuva, e alagou parcialmente a aula das salas infantis, as crianças tiveram que ser realocadas e talvez
ao longo da mensagem tenhamos um pouco mais de barulho do que o normal. Pedimos a compreensão de todos e também, dentro do possível, se os pais puderem ajudar para controlar os seus filhos, mas o fato é que eles estão mais próximos aqui do púlpito por causa dessa situação imprevista que ocorreu aqui. Mas, dito isso, vamos à palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 17. Acabamos de fazer a leitura. Normalmente nós nos perguntamos, qual é a vontade de Deus para nós? Para mim, como cristão, para a minha igreja, onde eu congrego, para a igreja de Deus ao redor do mundo, onde se reúne semana após semana. Qual é a vontade de Jesus? O que Jesus deseja para nós? E a primeira resposta que eu poderia pensar a esse questionamento é: leia João capítulo 17. Por que leia João capítulo 17? Porque aqui nós estamos nos últimos dias do ministério de Jesus aqui na terra e na sua principal, a mais longa e mais extensa oração registrada nas Escrituras, onde ele ora pelo seu povo. Ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que viriam a crer no futuro. E aqui, portanto, ao fazer esses pedidos ao Deus Pai, Jesus mostra então o que ele deseja para a igreja, para o seu povo, para cada um daqueles que professam seu nome. Porque afinal, pensem bem, se ele está orando, intercedendo por nós para o Pai, aquilo que ele está pedindo é aquilo que ele deseja que nós sejamos. Então, o primeiro passo para conhecermos a vontade de Deus para nós aqui, na era presente, é lermos João 17, vermos as petições de Jesus e assim procurarmos nos conformarmos a elas. Mas do que se trata essa oração? Essa oração, provavelmente a Bíblia de vocês vai ter ali um subtítulo dizendo Oração Sacerdotal de Jesus. Foi assim que os teólogos e estudiosos ao longo dos séculos costumaram chamar essa oração. É um título adequado, mas vejam que Jesus não apenas intercede, mas ele também ora por si mesmo. Por isso essa oração pode ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, até o versículo 5, Jesus ora pela sua glorificação. Mas ele não ora pela sua glorificação pura e simplesmente porque ele deseja, porque ele é uma pessoa egocêntrica. Mas ele ora pela sua glorificação porque isso tem um impacto naquele povo que ele ama e redimiu. O segundo passo, ele ora pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali junto com ele, ouvindo as suas últimas palavras na noite em que ele foi traído. E por fim, na última parte, os últimos versículos, ele ora por todos aqueles que viriam crer ao longo dos séculos. Ou seja, por todos nós, por mim, por ti, por cada família que está aqui, por cada pessoa que está aqui nessa congregação, nessa manhã, Jesus ora por nós. Há quase 2000 anos atrás ele fez essa oração, antevendo que num dia os discípulos proclamariam a glória de Jesus Cristo, proclamariam a sua glória e por proclamarem essa glória, milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo professariam o seu nome e é por esses que Jesus intercede. Então, essa é a estrutura dessa oração e nessa manhã nós falaremos então sobre esses três pontos, digamos assim, que Jesus foca a sua oração. Mas é importante entender, antes de analisarmos cada um desses pontos, que Jesus está fazendo essa oração como uma conclusão de tudo aquilo que ele falou desde o capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos. Ali, a partir daquele momento, ele começa a transmitir uma série de ensinos. Ele começa a discursar, ele fala sobre a vinda do Consolador, ele fala que ele está prestes a partir, ele fala que na casa do seu Pai há muitas moradas e que ele vai para preparar-nos lugar, ele fala para que nós não estejamos preocupados, ansiosos, que nosso coração não se turbe, mas que devemos crer nele, crer em Deus. Ele fala que devemos ter que ele deixa a sua paz, e que, portanto, nós não precisamos andar inquietos, porque agora temos a sua paz, paz essa que o mundo não pode dar. E agora essa oração ela é uma conclusão lógica de tudo aquilo que ele fala. E ela não é apenas uma oração, ela é também uma instrução, um ensino, uma palavra de consolação para os discípulos e para toda a igreja. Eu diria mais, essa oração ela relata
O relacionamento que existe entre o Pai e o Filho, relacionamento esse que ele deseja comunicar para todos aqueles que creem, com tal beleza, que é uma oração que fundamenta muito do que nós poderíamos chamar de teologia mística, ou seja, a nossa ideia de união com Deus, a união com Cristo. O fundamento dessas nossas ideias que nós temos da união, de participar do amor de Deus que é derramado em nós, de termos a vida de Cristo fluindo em nós, decorre muito das petições e do ensino que Jesus traz nessa oração. Portanto, essa oração Jesus faz a Deus, mas ela foi feita para ser ouvida pelos discípulos, para que eles também fossem instruídos e consolados e tivessem a sua fé fortalecida. E por isso essa oração também é uma instrução, consolo e conforto para nós hoje no século 21. E em que sentido ela é uma instrução, um conforto e um consolo para nós no século 21? Muito bem, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Mas eu quero aqui mencionar um comentário. Calvino, quando comenta esta oração de Jesus, ele diz o seguinte: esta oração de Cristo é uma armadura segura, e quem se abrigar nela estará seguro de todo e qualquer naufrágio, pois é como se Cristo solenemente jurasse que devotaria o seu cuidado e diligência em prol da nossa salvação. Essa oração, portanto, foi escrita para que tenhamos certeza que Jesus intercedeu e continua a interceder por nós. E que o seu desejo é que possamos compartilhar com Ele no último dia da sua glória, a glória que Ele tinha desde antes da. Mas vamos então às três partes que esta oração pode ser, por motivos didáticos, dividida. E na primeira parte nós temos então Jesus orando por si mesmo ou orando por sua glorificação. E é interessante que aqui, tanto aqui nessa primeira parte como nas outras duas, algumas palavras, vocês podem ter percebido isso enquanto lemos o texto bíblico, algumas palavras se repetem com certa frequência. Elas são quase que espécies de palavras-chave. A palavra unidade, a palavra glória é mencionada muitíssimas vezes, a palavra amor também é mencionada, a palavra conhecimento também é mencionada. E há uma palavra que é mencionada uma única vez, mas que parece ser uma palavra central também, que é a palavra enviar, envio. Eu os envio, assim como enviaste a mim, eu os envio. Isso significa missão. Missão dos discípulos, a missão da igreja. Esses são temas que vão perpassar toda essa oração. E no primeiro ponto, Jesus ora pela sua glorificação. Nós temos aqui uma ênfase no conhecimento de Deus. A oração começa então, fazendo a transição, Jesus fala, e vejam só, nós ficamos aqui, 4 fins de semana, falando sobre os discursos que Jesus fez na noite em que foi traído. Em questão de 2 horas, aquilo que nós explicamos aqui por umas 4 horas, Jesus falou. E para a conclusão de tudo isso que ele falou, de tudo isso que ele ensinou, ele faz essa oração. E ele então, imaginem vocês que ele está ali, talvez já a caminho do Getsemane, né, onde ele então viria a ser preso. Em meio a tudo isso, ele levanta os olhos aos céus, com isso indicando a transcendência de Deus. Não é um xará qualquer aqui, não é uma divindade qualquer, mas é alguém que é absolutamente transcendente, por isso o olhar para os céus. Não é que nós tenhamos que fazer isso sempre quando oramos, mas isso nos aponta para a transcendência e também tem um objetivo didático para mostrar a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Ele olha para os céus, levanta os olhos para o céu e diz: Pai, é chegada a hora. Ele sabia que a hora era chegada, ele não foi pego de surpresa. Todos os acontecimentos dessa noite, nós já falamos isso muitas vezes, não pegam Jesus de surpresa. Mas ele sabe que a hora definitiva em que ele seria glorificado e o nome de Deus também seria glorificado estava chegando. A hora é, portanto, o momento da sua crucificação. É paradoxal que a humilhação, sofrimento e crucificação de Jesus seja o momento seja aquela hora-chave final e seja o momento da sua glorificação. Mas no Evangelho de João, ser levantado na cruz já é um ato da glorificação do Filho.
É claro que nós temos que ver isso tudo junto. A crucificação também à luz da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Mas a crucificação por si só já é uma consumação, já é a hora em que Deus redime os seus chamados, os seus eleitos, a hora em que Deus traz a salvação, a hora em que Deus promove reconciliação, a hora em que Deus manifesta a sua glória por meio da sua humilhação, a humilhação do seu Filho. E Jesus ora para que o Filho seja glorificado, para que, por sua vez, ele glorifique ao Pai. E ele diz no verso 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Jesus está lembrando, ao mesmo tempo que ele fala com o Pai, ele está lembrando aqueles que estão ouvindo esta oração. Eu tenho autoridade para dar vida a todos aqueles que deste. E vejam, é Deus quem dá aqueles que professarão a fé, aqueles que quererão, aqueles que virão a ser salvos. É obra de Deus. Deus pega e dá essas pessoas para o Filho. E o Filho, por sua vez, lhes dá a vida eterna, porque ele é, como já vimos aqui, a ressurreição e a vida. Mas vejam só, no verso 13, ele vai especificar o que é a vida eterna, porque às vezes pensamos em vida eterna como existência sem fim. Uma existência sem fim, é isso que Jesus vai nos dar. Mas a vida eterna ela é muito mais do que uma existência sem fim. A vida eterna ela significa vida com qualidade, vida com comunhão com Deus, vida com pleno sentido, vida compartilhando a glória e o amor de Deus. E Jesus diz isso no verso 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. São palavras que mais uma vez nos lembram da exclusividade ou da particularidade da fé cristã. Vida eterna é conhecer Jesus, é conhecer Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Expressão essa que inclusive nós colocamos aqui naquela oração que nós cantamos na ceia. O único Deus vivo e verdadeiro. É uma expressão que está na Escritura. E ela é verdade absoluta e indiscutível para o povo de Deus. Não há outro Deus. Não há. Não há. Se ele é o único Deus vivo e verdadeiro, isso significa que os outros são o quê? Falsos. Não são deuses verdadeiros. Não são sequer deuses. São falsos. Jesus afirma mais uma vez, nosso mundo que está tão acostumado com o Jesus paz e amor, o Jesus de todos os caminhos levam a Deus, esse não é o Jesus da Escritura. O Jesus da Escritura reivindica exclusividade, isso é claro e evidente. Ou rasgamos o Evangelho de João e jogamos no lixo, ou a única conclusão possível é que não há outro Deus além daquele a quem o Filho revela. E esse é o mesmo Deus que se revelou a Israel, a Moisés, no Egito, aos profetas, e ele agora se revela no Filho. E nós temos vida eterna quando conhecemos esse Deus, mas só podemos conhecê-lo por meio do Filho. Ou seja, nem mesmo Israel, apesar de adorar o mesmo Deus, mas Israel não o conhecia de maneira suficiente para ter a vida eterna. Apenas nas promessas é que eles poderiam ter a vida eterna, porque eles criam nas promessas futuras de alguém que revelaria a Deus. Mas agora Jesus chegou e, portanto, agora quem quer ter acesso a Deus tem que olhar para Cristo. E aqui o termo conhecer, vida eterna, é conhecimento. É por isso que João pode dizer também, como Jesus já falou em outros capítulos, que quem crer no Filho já passou da morte para a vida. Já passou, é uma realidade presente. Conhecer a Deus, se nós conhecemos a Deus na era presente, nós já temos a vida eterna. Sim, estamos sujeitos à enfermidade, estamos sujeitos à morte. Sim, essa é uma realidade. Mas a vida eterna, a vida de Deus já é uma realidade em nossa vida. Estão percebendo a profundidade do que Jesus está falando aqui? É teologia mística, entre aspas, entendam bem o mística aqui, mas nos fala aqui da união com Deus, a união com Cristo, a experiência com Deus. Nós já temos a experiência de Deus no tempo presente. Não é simplesmente algo que nos aguarda.
Se conhecemos a Deus, nós já temos a vida eterna. Se conhecemos aquele que foi enviado por Deus, que é Jesus Cristo, nós já temos a vida eterna. E vida eterna, novamente, é a paz de Deus que inunda o nosso coração, é a glória de Deus que inunda a nossa vida, é o amor de Deus que passa a habitar em nós. Na verdade, é o próprio Jesus Cristo e o próprio Deus Pai, a própria Trindade que habita em nós, como ficará mais claro ao longo dessa oração. E Jesus continua: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para. A vida de Jesus Cristo glorificou o Pai. Tudo o que ele fez. Mas de alguma maneira, ele está falando aqui, alguma discussão sobre a tradução, se isso aqui está correto, traduzir isso aqui no passado, né? Glorifiquei, ou se não deveria traduzir talvez no tempo presente, ou até mesmo com alguma abertura para o futuro. Alguns concluem que, na verdade, Jesus está falando da sua obra como um todo, e como ele já dá como certa a sua morte e ressurreição, ele já fala como algo do passado, algo que está prestes a acontecer, que é o suprassumo da sua glorificação, que é seu levantar na cruz e a sua ressurreição. O fato é que toda a vida de Jesus aponta para a glória de Deus, e aqui eu relembro, primeira pregação da nossa série, no capítulo 1, quando falamos sobre a glória, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E o que é a glória de Deus? Relembramos aqui os textos lá do Pentateuco, quando Moisés viu a glória de Deus pelas costas, e Deus disse que ele revelaria a sua bondade a Moisés. Ver a glória de Deus é ver a bondade de Deus. Jesus Cristo, portanto, revelou essa bondade. A misericórdia, o amor de Deus foi revelado ao longo de toda a vida de Jesus Cristo. Portanto, agora Jesus pede para que Deus o glorifique com ele, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Para não haver nenhuma dúvida de que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo não é um simples ser humano, de que ele está acima de todos nós e de qualquer criatura que exista debaixo dos céus e da terra, ele pede para que Deus o glorifique com a glória que ele tinha antes que todas as coisas tivessem sido criadas do nada. Jesus, portanto, tem a mesma natureza de Deus, ele tem uma glória, uma beleza de glória, que ele agora clama para que isso aconteça novamente. E aqui não é pura e simplesmente revelar a bondade, como ele revelou ao longo de sua vida de Deus, mas aqui a glória já fala assim de fato toda a santidade, pureza, perfeição e beleza de Deus seja revelada. E aqui, portanto, Jesus já tem em mente a sua ascensão aos céus, quando ele estará à direita do Pai intercedendo por nós. Voltando, portanto, a usar todos aqueles atributos de divindade que fazem parte da sua natureza e que ele, enquanto esteve aqui, não utilizou plenamente. Mas agora ele voltará a utilizar, e ele ora para que Deus então glorifique toda a sua missão aqui, uma vez cumprida, culmine nessa glorificação, nesta glória eterna. E lembrem, à luz do que os profetas dizem, Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Se Jesus pode pedir para que Deus o glorifique com a glória do próprio Pai, é porque ele também compartilha da natureza do próprio Pai. Então, neste primeiro momento, Jesus ora pela sua glorificação. E ao orar pela sua glorificação, ele também lembra que conhecer a Deus, ou seja, ter um relacionamento com ele, é sinônimo de ter vida eterna, é sinônimo de desfrutar a paz de Deus. Mas então Jesus passa a segunda parte a orar pelos seus discípulos, versos 6 a 19. E dos versos 6 ao 19, essa oração pelos seus discípulos, que está por sua vez profundamente interligada com o pedido de glorificação dele mesmo, essa oração ela também pode ser dividida aqui em 3 momentos. No primeiro momento, dos versos 6 a 10, como que numa inversão de ordem, Jesus fala dos motivos pelos quais ele intercede pelos seus discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus e tu lhes confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Eles não são do mundo. Deus todo mundo e deu eles para Jesus. A obra de Deus, novamente aqui, a soberania de Deus na salvação. Não preciso recapitular tudo que já foi pregado aqui em outros domingos, mas novamente isso fica claro. É Deus quem os tira e os dá ao Filho. É Deus quem faz essa obra, é Deus quem tem essa iniciativa. E eles, portanto, foram escolhidos, dá eles a Jesus Cristo.
e eles, portanto, guardaram a palavra. E Jesus diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Ou seja, a fé dos discípulos estava se encaminhando cada vez mais para uma compreensão mais adequada de quem de fato Jesus era. Eles reconhecem que tudo que Jesus fala vem de Deus, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram, novamente a palavra conhecer, que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Talvez vocês me perguntem, capítulo 18 vai nos mostrar os discípulos acovardados, Pedro negando Jesus, todo mundo fugindo da cruz. Eles, depois de Jesus morrer, vão mostrar os discípulos desanimados, sem nenhuma perspectiva de futuro, não esperando de fato que a ressurreição acontecesse, porque eles não haviam entendido. Então, como que Jesus pode falar isso deles aqui? Eles conheceram, eles creram, que eles receberam a palavra? A resposta é: comparem os discípulos com os fariseus, com os saduceus e com o povo. Os discípulos seguiram Jesus até esse momento. Os outros queriam matar a Jesus. Boa parte do povo que estava lá dizendo bendito aquele que vem em nome do Senhor na entrada triunfal, dias depois estava gritando crucifica-o. Comparem os dois para vocês verem se os discípulos creram ou não. A fé dos discípulos, isso aqui é importante, a fé dos discípulos ela era incipiente, ela não era perfeita, ela não era uma fé. Eles ainda não tinham conhecimento de todos os fatos, eles ainda não haviam compreendido tudo, mas ainda assim era uma fé. Era a mesma fé, talvez, que tinham os profetas, que tinham o povo fiel de Deus no Antigo Testamento. Evidentemente que o povo de Deus no Antigo Testamento nem sonhava que Deus um dia iria vir na forma humana, por meio do seu filho, que iria morrer numa cruz. Mas eles confiavam que Deus mandaria alguém e que Deus redimiria o seu povo. Eles confiavam na fidelidade de Deus. Da mesma forma, os discípulos aqui, eles confiam em Jesus Cristo, eles não entendem. Eles não entendem, eles ainda são falhos, eles ainda não têm plenamente o Espírito Santo, mas eles creem que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Eles creem que tudo que Jesus fala é de Deus. Eles têm uma confiança, eles estão unidos a Cristo, eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos e eles ainda falharão. Mas eles estão no caminho certo, eles já creem em Jesus Cristo e, portanto, por eles crerem em Jesus Cristo, ainda que de uma maneira imperfeita, Jesus passa a interceder por eles. O verso 9 nos diz, é por eles que eu rogo. E não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. É uma frase, de certa maneira, até escandalosa. Uau, cadê o Jesus de amor? Ai, aquele Jesus de amor que ama todo mundo, que ama até Hitler, Stalin. Né? Onde é que está o Jesus de amor? Jesus aqui fala com todas as letras, eu oro por estes que me deste. Mas ele não é o provedor de todas as coisas, ele não faz nascer o sol e dar a chuva para os perversos e para os bons, sim. O cuidado amoroso, providencial de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, ele permanece. Mas aqui, enquanto intercessor, no papel de sumo sacerdote, Jesus ora apenas pelos seus, apenas por aqueles que Deus lhes deu. Ele ora por aqueles que creem e por aqueles que virão a crer. Ele ora, em outras palavras, pelo seu povo. Ele ora pelos... Naquele momento, mais especificamente, ele estava orando pelos discípulos. Mas, de alguma maneira, nós já podemos estar incluídos nessa oração como sucessores dos discípulos, como parte do povo de Deus. Jesus ora, portanto, por aqueles que... Como sumo sacerdote, para que preserve, para que tenha unidade, para que veja a sua glória, ele ora por aqueles que têm fé. Ele ora por aqueles que serão seus. Por mais ninguém. Ele não ora pelo mundo perverso aqui. Ele não ora para que o mundo compartilhe desta glória. Ele até ora, depois ele vai mencionar que quer que o mundo veja a glória, mas não é no sentido de participar dessa glória da mesma maneira que participam os discípulos e aqueles que Deus o deu. Mas Jesus ora pelo seu povo. E aqui mais uma vez nos aponta para a proximidade. Não é uma oração genérica. Ai, que Deus abençoe. Mas é uma oração pelo seu povo, pelos seus, e é uma oração, portanto, também por todos nós. E ele ora, e ele continua no verso 10. Todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou.
Os discípulos eram de Deus, mas Deus deu para o Filho e o Filho dá para o Pai. Ou seja, nós pertencemos a Deus Pai e ao Deus Filho, não apenas a um deles. Todas as coisas são deles e neles, nos discípulos, no seu povo, Jesus Cristo é glorificado. E vejam que grande mistério é esse. O Deus de toda a glória, perfeito, santo, justo, criador, maravilhoso, ele é glorificado também no seu povo. Como pode ser nós, miseráveis pecadores, sempre dispostos a deixar de lado a vontade de Deus para satisfazer nossos interesses, sempre, muitas vezes, acovardados como os próprios discípulos também foram, nós somos instrumentos da glória de Deus também. Deus é glorificado em seu povo também, apesar de todas as falhas, apesar de todos os pecados. Mérito nosso? Que não é mérito nosso. Mas é porque Deus chama, Ele também faz e Ele também age no seu povo e o seu povo responde. E ao responder, o seu povo glorifica o seu nome. Agora, verso 11, portanto, Jesus começa na segunda parte da sua oração pelos discípulos e propriamente começa a manifestar suas petições em relação a ele. Qual é a primeira petição? Versos 11 a 13, ele ora por proteção aos discípulos. Pai Santo. No lugar, inclusive, essa expressão é usada. Pai Santo. A gente ouve falar de Deus Santo, Todo-Poderoso, Santo de Israel, mas Pai Santo, Jesus usa somente aqui. E vejam só, nada é por acaso. É muito provável aqui que há uma alusão a duas coisas. Primeiro, a intimidade, Pai. Pai de Jesus. Então ele tem intimidade. Mas, ao mesmo tempo, a transcendência. Ele é Pai, mas qualquer coisa. Não é uma criatura. Ele não é um ser limitado. Ele é santo. Ele é perfeito. Ou seja, ninguém pode permanecer na sua presença. Ao mesmo tempo em que ele dá a sua intimidade, ele também é totalmente outro. Ele é totalmente distinto de toda a sua criação. Não há continuidade entre Deus e nós. Ele é absolutamente transcendente. Ele é santo, perfeito. Mas as duas coisas estão presentes aqui, essa perfeição e essa condescendência para conosco, esse amor para conosco. E Jesus, então, ao passar a interceder propriamente pelos seus discípulos, ele usa essa expressão, Pai Santo. Aqui o termo santidade começa a entrar também na sua oração. Guarda-os, o primeiro pedido, guarda-os em teu nome que deste para que eles sejam um. Assim como nós, repetindo a unidade que existe. Para que todos sejam um, mas guarda-os. Em primeiro lugar, ele quer que guarde. E ele vai, no verso 12, e verso seguinte, falar do que significa esse guardar. Quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, Jesus aqui na terra, ele guardou os seus discípulos, ele protegeu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, mas é para que se cumprisse a Escritura, ou seja, ele não era, ele nunca foi. Podia parecer, as aparências, e eu imagino, às vezes, na arte, no cinema, o pessoal tenta reproduzir personagens bíblicos, e aí, às vezes, naquela tentativa de justificar Deus ou justificar os acontecimentos, eles já pintam os personagens que Deus castiga como pessoas más desde o início, né? Então, vai fazer uma série sobre Josué, e aí tem o Acã, que causa uma desgraça lá para o povo de Israel, e aí eles botam Acã como uma pessoa má. Mas eu imagino que esse relato ele é incorreto. A gente quer imaginar, a gente tenta justificar Deus, porque Deus castiga os perversos, e a gente tenta, não, vamos pintar ele como uma pessoa má. E aí começamos a imaginar a maldade, mas eu imagino que não. Eu imagino que essas pessoas que estavam entre o povo de Deus, elas enganavam o povo de Deus, elas pareciam ser de fato pessoas boas. Eu imagino que Judas pode ter tido uma bela experiência de conversão e de conhecimento de Jesus, entre aspas. Ele pode ter se animado, ele pode ter chorado, ele pode ter orado, ele pode ter aparentado uma piedade muito grande. Eu acredito nisso sim. Eu acredito que todos os discípulos pensaram que Judas fosse alguém piedoso. Porque assim é na vida no dia a dia, as aparências enganam, nós não somos Deus, e Jesus disse que sempre haveria o joio no meio do trigo.
Se fosse tão fácil de reconhecer, não seria mais fácil a igreja excluir o joio e estar resolvido o problema? É claro que não. A aparência de piedade, ela sempre vai acompanhar o povo de Deus, e com Judas não foi diferente. Mas ele era o filho da perdição. A Escritura ia se cumprir. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia desde o início que Judas era um traidor. Mas os discípulos não sabiam, o próprio povo de Deus não sabia. Agora, Jesus guardou todos aqueles que de fato Deus deu a ele os guardou, eles não se perderam e não se perderiam porque Jesus estava guardando. Mas vejam bem, ele estava no mundo com eles e os guardou, mas agora ele ia sair do mundo. E portanto ele pede a Deus, agora eu estou saindo, então já que eu não estou mais com eles, Pai, guarda-os enquanto eu estiver ausente fisicamente. Eu estarei presente, mas não fisicamente. Então, Pai, guarda-os de todo mal. E o verso 13, agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Novamente, ele quer que os discípulos se alegrem com a partida dele para junto do Pai, e não se entristeçam. Mas ele quer que o Pai os guarde. Por quê? Porque o maligno vai sempre atuar contra os seguidores de Jesus Cristo para destruir a obra de Jesus Cristo pela qual ele intercede. E aí entra então o terceiro motivo de oração. Jesus ora pela santificação dos discípulos no mundo. Versos 14 e 19. Eu mencionei aqui a unidade, mas quanto à questão da unidade eu vou falar quando Jesus ora por todos nós na parte final. Agora Jesus ora pela santidade, pela separação dos discípulos. Versos 14 e 19. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Vejam que Jesus repete 2 vezes. Eles não são do mundo, como também eu não sou. No meio dessa frase repetida, ele tem então, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Talvez aqui seja um artifício retórico. Jesus repete 2 vezes a frase e no meio delas ele coloca algo que ele quer ressaltar. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Possivelmente aqui nós temos uma alusão à oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus ensinou a igreja a fazer. Livrai-nos do mal. Alguns traduzem por livra-nos do maligno. Nós nos perguntamos muitas vezes se o livrar do mal significa o mal de qualquer jeito ou o mal no sentido de Satanás e os demônios. E muito provavelmente aqui nessa oração, Jesus está falando de Satanás, maligno, aquele que opera no mundo para que o mundo faça com que percamos o foco da nossa missão, estejamos desunidos, que não estejamos mais vivendo no amor de Deus. Jesus ora, portanto, para que os discípulos estejam protegidos dos ataques do maligno e para que os discípulos não se envolvam com o mundo a tal maneira que se tornem como o mundo. Mas ele deixa bem claro, não é que eles têm que ser tirados do mundo. A igreja não é chamada a se esconder. A igreja não é chamada a viver num gueto. Não, aqui é o gueto dos santos. Aqui vivem só os santos, na minha casa só entra santo, eu só me relaciono com santos. E o mundo está lá fora, o mundo que se exploda. Israel, em muitos períodos da sua história, fez isso. Mas agora Jesus está dizendo, nós estamos no mundo e não somos do mundo. Porque, em outros textos de Paulo, por exemplo, vai dizer que nós somos embaixadores do reino de Deus. E, portanto, nós temos um papel de, como vai ficar mais claro ao longo dessa oração, de refletir a glória de Deus no mundo. E Jesus não ora, portanto, para que sejamos extraídos daqui. Jesus não ora, portanto, para que tenhamos uma vida confortável. Jesus não ora para que sejamos prósperos. Jesus não ora para que a nossa vida seja tranquila, como se estivéssemos num resort no Caribe. Jesus ora para que que sejamos guardados dos ataques do maligno. E por que o maligno vai nos atacar? Porque agora nós somos enviados e somos chamados a ser santos, é o que nos diz o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E santificar aqui tem o sentido de consagrar. Separe, assim como Jesus foi separado para uma missão, ele agora ora para que seus discípulos sejam separados para uma missão, consagrados. Ou seja, os discípulos não pertencem mais a eles mesmos, eles pertencem a Deus, eles pertencem a Jesus Cristo. A vida deles não é mais deles.
Uma das grandes verdades que emerge também aqui do Evangelho de João. A vida deles e, portanto, a nossa não nos pertence mais. E se isso parece um fardo para vocês, o pertencer a si mesmo, a nossa sociedade secular mostra, é um fardo por si só. Hoje as pessoas são vazias, elas tentam dar sentido à vida. Por isso aquela grande quantidade de pessoas que a gente olha assim e pensa, a pessoa parece perdida no mundo. É exatamente essa tentativa de ser diferente, de dar um sentido para a sua vida, e ela não sabe, ela não conhece por quê, porque ela pensa que o sentido é ela que dá, elas querem pertencer a elas mesmas, mas isso é um fardo. Essa liberdade, entre aspas, ela é também um fardo, e Jesus nos liberta deste fardo, porque nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Ele. Nós somos santificados para Ele, fomos separados para Ele, separados para uma missão. A nossa tentação no mundo é que nos esquecemos disso, nos esquecemos que fomos separados, nos esquecemos que fomos chamados. E o meio pelo qual os discípulos seriam santificados continuamente é pela palavra e pela verdade. Novamente, não tem como escapar, não tem como escapar. Exclusividade e verdade absoluta. Não importa o que o mundo diga, não, a verdade não existe. Sim, a verdade existe e ela é uma pessoa, é Jesus Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, e Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. E a Escritura, por sua vez, é o testemunho dessa palavra encarnada e é o nosso guia seguro. Isso significa que Jesus Cristo nos santifica, a comunhão e o conhecer Jesus Cristo nos santifica. E o meditar na palavra e o conhecer a Cristo cada vez mais por meio da sua palavra nos santifica. E a santificação que Jesus ora para o seu povo e é o desejo que ele tem, ela é um processo contínuo. Ela continua a acontecer e ele quer que o povo esteja santificado na verdade e não na mentira. Porque vejam bem, meus irmãos, e aqui está a unidade pela qual Jesus vai orar, ela só é possível na verdade. Sem verdade não há unidade. Às vezes nós somos a turma do deixa disso, né? Não, Jesus, paz e amor, tolerância, amor. Deus é só amor, o coração puro amor, como se não houvesse verdade e santidade no ser de Deus. Mas não tem como separar o amor de Deus da santidade de Deus e da sua verdade. Se nós adoramos um Deus falso, nós não vamos encontrar santidade nenhuma. E aí, todas as seitas, o legalismo, ele é uma característica típica de seita. Por quê? Porque ele se fundamenta na mentira. Na mentira. Porque, não, eu vou guardar Deus guardando aqui um dia santo, deixando de comer tal coisa. Na mentira. E aí as pessoas se acham melhores porque fazem certas coisas. Legalismo é mentira. Não tem como agradar a Deus na mentira. Eu adoro o Deus lá, eu adoro o Alá, que alguns dizem que é o mesmo Deus, mas não é o mesmo Deus. Não, eu faço lá os 5 pilares do Islã e agora e a gente olha para as pessoas, elas até têm um padrão moral que pode ser elevado, mas isso não é santidade. Não é a santidade da Escritura, porque ela não está fundamentada na verdade. A única santidade verdadeira é aquela que se fundamenta na verdade, e a verdade é Jesus Cristo, conforme revelado na sua palavra. Não há outra opção. Por isso, ao santificar os discípulos não são santificados, santificar por santificar. Não, eles são santificados porque têm uma missão. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Na verdade. Não no autoesforço deles, porque assim, moralismo qualquer religião dá. Eu deixar de fazer tal coisa, ou fazer tal coisa, ou dar tal coisa, me esforçar, isso todas as religiões têm. Mas a santificação dos discípulos é na verdade, é no conhecimento de Jesus Cristo, é no conhecimento do único Deus verdadeiro. É só isso que fundamenta a santificação, e Jesus os santifica e os envia. Eles têm uma missão. E qual é a missão? João não fala aqui explicitamente a missão, mas ela vai ficar clara a partir da terceira e última parte desta oração sacerdotal, quando Jesus intercede por todos aqueles que viriam a crer, ou seja, todos nós. Versos 20 até o 25. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por médio da
palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui, esse versículo ele é tão denso e a única coisa que eu lamento é que eu não consiga expressar a profundidade desta oração aqui nessa pregação essa manhã. E mesmo que eu tivesse todo o tempo do mundo, eu provavelmente, pelas minhas limitações, não conseguiria expor toda a profundidade que Jesus está falando, ensinando aqui. E esse versículo especial é um dos mais densos dessa oração. É o mais, como é que eu posso dizer, o mais místico, é o mais espiritual e também é um dos mais belos dessa oração. É um versículo que nós deveríamos meditar porque ele nos faz meditar na nossa missão e também nos faz meditar nos privilégios que nós temos como aqueles que têm a vida eterna e que conhecem a Deus. Jesus ora por todos nós. Isso nos dá confiança. Ele ora por mim, por ti. E ele deseja, e assim como ele desejou para os discípulos que eles sejam guardados do mal, que eles sejam santificados, isso também vale para nós, ele agora ora para que aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra, e não há outra forma de crer senão pelo intermédio da palavra, que todos eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, eles sejam um em deseja e que nessa unidade nós participemos da unidade que existe dentro da unidade. Unidade é essa que manifesta em amor. Amor esse que é eterno. Em outras palavras, Jesus está nos presenteando com o participar da glória da Trindade. Jesus quer que o amor, a bondade, a unidade, a vida plena e satisfeita que existe na Trindade seja a nossa vida. E Ele não quer que isso aconteça apenas no seja uma característica da igreja enquanto povo de Deus aqui na terra, porque ele entende que quando isso acontecer, o mundo vai crer nele. Unidade. E aqui, por favor, não entendam bem, eu não estou aqui dizendo que o ecumenismo é a solução para os nossos problemas, porque não é. Essa unidade ela não é em torno de uma instituição única, como, de certa maneira, os católicos reivindicam. Não é a solução porque todos nós sabemos que dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, mas é uma igreja só, mas dentro dessa igreja, seja ela católica, seja ela Assembleia de Deus, existe muitas vezes rixas, divisões e desunião. Então não é a questão institucional que garante a unidade e o atendimento a essa petição de Jesus. E digo mais, essa é a única petição de Jesus, que é a que mais custa se cumprir, a ser atendida por Deus. Ela um dia terá um cumprimento pleno. Na era presente, infelizmente, o povo de Deus falha por causa do pecado em atender essa petição. Mas, apesar disso, e apesar dessa quantidade imensa e vergonhosa de placas de igrejas diferentes que existe ao redor do mundo, e apesar da grande e vergonhosas divisões que existem dentro dessas mesmas igrejas que existem ao redor do mundo, ainda assim, muitas vezes Deus manifesta essa unidade por meio do seu povo, e o mundo, em pequenas demonstrações, ou às vezes em grandes demonstrações dessa unidade, vê a glória de Deus refletida no seu povo. Esse é o grande mistério. E Deus, mesmo em meio ao nosso pecado e mesmo em meio ao pecado do seu povo, ainda assim manifesta a sua glória. Mas não nos esqueçamos disso. Nossas divisões são péssimo testemunho. E nós nunca manifestaremos a glória de Deus dividida. Todas as religiões têm divisões, isso é verdade. E não dá para dizer que a reforma protestante é a culpada por tudo isso, porque muito antes disso já havia divisões dentro da igreja una, entre aspas. As divisões do povo de Deus, infelizmente, o acompanham. Mas Jesus nos chama para a unidade. E porque dentro da Trindade há unidade. Porque dentro da unidade há uma manifestação perfeita do amor de Deus. E ele continua, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos. Para não ficar dúvida, isso ele repete, para que sejam um como nós somos, como Deus Trino é. E vejam o verso 23, eu neles, tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade não é algo que nasce perfeito, mas nós somos aperfeiçoados nisso. Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O amor de Deus estado na unidade do povo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo. E aqui Jesus olha para o futuro. Onde eu estou, ele vai estar à direita de Deus na glória. Estejam também comigo para que vejam a minha glória que me conferiste, me amaste antes da. Ele quer que nós tenhamos a capacidade de ver essa glória. Ele quer que essa glória que hoje nós vemos por fé, um dia seja vista fisicamente. E que presenciemos essa glória e essa glória, por sua vez, nos transforme. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci também, eles compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. E eu. Jesus encerra essa oração com mais uma petição profunda. Ele quer que nessa unidade, que o nome de Deus seja conhecido mais uma vez, porque se o nome for conhecido, e Jesus ainda vai fazer conhecer, ou seja, ele já é conhecido, mas esse conhecimento ele continua a se aprofundar, nós continuamos a aprofundar o conhecimento que temos de Deus. Mas quando conhecemos a Deus, o amor, pensem um pouco, o amor com que o Pai ama o Filho é um amor eterno, Deus é amor, eternamente amou. Nenhum amor humano chega aos pés do amor que o Pai tem pelo Filho. Na verdade, é apenas um pálido reflexo do amor de Deus pelo seu Filho. E Jesus ora para que esse amor eterno, imenso, esse amor com que ele foi amado, esteja em nós. E ele, o próprio Filho, também esteja em nós. É uma união, a união mística com Cristo, que os teólogos costumam dizer. E, de alguma maneira, quando participamos da ceia, como vamos participar logo mais, nós também nos alimentamos e estamos confirmando a nossa fé que temos essa união. Participamos misteriosamente por meio do pão e do cálice dessa. É uma união, Jesus habitando em nós. O amor de Deus habitando em nós. Isso tem um impacto tão grande, porque a santificação que acontece em nossa vida, ela é uma obra deste habitar de Deus em nós e desse conhecimento de Deus, desse contemplar a glória de Deus. Ela não é fruto do nosso esforço, mas ela é fruto deste contemplar que nos transforma. E aqui eu passo as aplicações, porque o nosso tempo já se esgotou. Eu quero muito rapidamente mencionar as aplicações. Em primeiro lugar, conhecer a Cristo, conhecer a Deus é o nosso chamado. Nessa manhã, Deus nos lembra novamente da importância de conhecê-lo. Isso já está presente no Antigo Testamento, e aqui Jesus relembra que ter a vida eterna é conhecer a Deus. Você o conhece, e se o conhece o suficientemente, você busca conhecê-lo por meio do Filho e por meio da sua palavra. Olhe para Cristo e procure conhecê-lo mais. É esse conhecimento que vai nos transformar. É esse conhecimento que nos dá a certeza da vida eterna. E com isso eu já entro na segunda aplicação. Santificar-se. Ele deseja que venhamos a conhecer, ele também deseja que venhamos a ser santificados com um propósito, uma missão para a qual fomos enviados ao mundo. Agora, nós pensamos em santificação, como eu falei, como um esforço da nossa parte. Não, agora eu conheci a Cristo, Deus me deu o Espírito Santo, que é tipo uma força, e eu uso essa força como uma mágica para vencer o pecado. Mas não é assim. A santificação ela é muito mais um processo que decorre do fato de conhecermos a Cristo. E o conhecer a Cristo nos transforma, e se não houver transformação, não há santificação. Isso significa, muitos autores falavam disso, desde os da igreja, até puritanos e alguns autores contemporâneos nos falam disso. Conhecer e ver a glória de Deus nos transforma. Conhecer e ver a glória de Deus faz com que sejamos santificados e a partir daí respondemos fazendo a vontade de Deus Pai. Se nós não formos tocados em nosso coração pela glória de Jesus,
E nós não iremos vencer a nossa luta contra o pecado, contra o mal, contra o mundo. E nós não iremos cumprir a nossa missão também como deveríamos cumprir como igreja. É somente pela contemplação da glória do Filho, ou da glória do Pai por meio do Filho, que a santificação acontece. O mundo verá a glória de Deus, porque ele vê que o nosso coração foi transformado e o amor de Deus foi derramado em nós. Meus irmãos, o que nós precisamos é uma reforma das nossas afeições e do nosso coração. O que nós precisamos é orar para que Deus de fato nos santifique e transforme os nossos desejos para que tenhamos desejos santos, para que passemos a amar o que Deus ama e a detestar o que Deus detesta. É disso que a igreja de Deus precisa para cumprir a sua missão. Do contrário, tudo descamba para um legalismo. Tudo descamba para uma obrigação e para o cansaço. Eu me sinto cansado, eu não aguento mais as coisas da igreja. Por quê? Porque a gente vai sempre na nossa força. Sempre no nosso ânimo. E a gente faz, vamos engajar o pessoal, vamos engajar. E sim, a gente consegue engajar por um tempo, mas logo, logo a nossa força murcha de novo. A gente engaja por 1, 2 meses e logo as coisas voltam. Nós quisermos ter uma vida espiritual contínua, precisamos contemplar a glória de Deus Pai, a glória do Filho que foi dada a Ele antes da fundação do mundo. É somente assim que a santidade será uma realidade. E da mesma forma, a terceira aplicação, a unidade em Cristo em amor, ela só vai acontecer quando formos santificados na verdade. E Jesus deseja, e evidentemente, a glória de Deus, a glória do Filho não transformar a nossa vida. O que vai acontecer na igreja? Ela vai se tornar uma espécie de clube, atividade social, na qual nós estamos aqui, nós temos certo relacionamento, isso é bom, é produtivo, né? Nos ajuda um pouco na nossa vida, nos dá relacionamentos um pouco mais profundos e um pouco melhores do que o mundo pode oferecer. Mas no fundo, é tudo fundamentado nos nossos anseios, nos nossos desejos, na nossa força. E aí o que acontece? Logo eu começo a focar nos problemas das pessoas. Aquele irmão é isso, aquele. E aí eu começo a encontrar defeito em tudo e em todos e começo a me desanimar. E aí as desuniões começam. Eu congreguei muito tempo em igrejas grandes que era exatamente isso. As pessoas ficavam, a única coisa que elas faziam era procurar defeito na igreja, música, na palavra. E sim, havia um defeito, sim. Mas as pessoas parecem que tinham prazer em procurar a cultura de murmuração. E nós sabemos, Deus odeia e abomina a murmuração. Mas o fato é que isso se desenvolve por quê? Porque em vez de olhar a glória de Deus, nós estamos olhando para nós mesmos. A receita certa para o fracasso é ficar focado no autoexame ou no exame do próximo, em vez de olhar para Cristo, olhar para a glória de Deus. Um dos erros que o movimento evangélico cometeu é isso. Não, autoexame, autoexame, autoexame. E a pessoa fica se martirizando, se torturando, procurando um suposto erro, um suposto pecado. E sabe por que ela nunca vai vencer e sempre vai se sentir um fracassado? Porque ela olha para ela mesma e não olha para Cristo. A santidade é por olhar para Cristo e não por olhar para a minha miséria. E isso, meus irmãos, é sociologicamente comprovado. Quando a gente só olha para a miséria faz parte da nossa vida, se torna parte da nossa vida. Quem só lida com violência, às vezes é tentado a agir com violência porque isso faz parte do dia a dia dele. Portanto, se queremos ter uma vida de santidade, se queremos cumprir a missão e se queremos ter unidade, nós temos que olhar para Cristo e ver a sua glória, porque é somente isso que vai ter um efeito duradouro na santidade da igreja, e na vida da igreja, e na unidade da igreja. Será que estamos mais preocupados com os nossos problemas e temos do que com Cristo e com a unidade do povo de Cristo e com a glória de Cristo? Por fim, a última aplicação, e ela é, na verdade, à luz de tudo que eu falei, ela é só o encadeamento lógico do que foi falado aqui. Contemplar, eu falei aqui tanto que a única solução é contemplar a glória de Cristo. E como isso acontece? Isso acontece, fala, santifica-os na tua palavra é a verdade. É pela palavra, é pela oração, é pela adoração. A adoração, meus irmãos, ela nos transforma também. Quando a gente para de vir no culto, nós somos transformados para pior. Por quê? Porque paramos de adorar. A leitura da palavra, a meditação, a oração no dia a dia, ela nos transforma. Quando a gente para de fazer isso, o que acontece? Nós pioramos. Por quê? Porque ela parou de nos transformar. Agora, existe um texto bíblico que eu gosto muito.
1 João capítulo 3. O que nós vemos é decisivo na nossa santidade. Falei, se o nosso olhar se volta apenas para nós, para o nosso pecado e miséria, nós ficamos fracassos. Mas quando voltamos os olhos para Cristo, a beleza da santidade e da glória dele. E no tempo presente, nós somos chamados a contemplar pela fé a beleza e a glória de Cristo. E temos uma promessa de que no futuro veremos essa glória fisicamente. E quando isso acontecer, essa contemplação, esse olhar para a glória de Cristo será tão grandioso que seremos transformados, o nosso corpo mesmo será transformado e nós nunca mais conseguiremos pecar, nem que venhamos a desejar, porque a glória de Cristo nos transformará. Enquanto esse dia não chega, o nosso chamado é para meditar nessa glória futura e meditar na glória do Cristo pela fé, para que sejamos santificados e cumpramos nossa missão. E aqui eu relembro então as palavras de 1 João capítulo 3, versículo. Amados, mesmo João que escreveu esse. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo. Ele deseja compartilhar conosco esse amor que ele deseja compartilhar. Seremos como ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A contemplação nos transforma. Contemplar é grego teorel, da onde vem a palavra teoria. É um olhar, eu olho, não é? Admirar, perceber. Somos chamados a olhar para Cristo. Um dia veremos de vê-lo plenamente e fisicamente transformados. Enquanto isso não acontece, o verso 3 nos diz: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Assim mesmo se purifica, ou seja, se santifica quem tem essa esperança, todo aquele que tem essa esperança de um dia contemplá-lo face a face. Portanto, meus irmãos, nessa manhã o meu desejo é que o amor, a glória de Cristo habite em nós. Cristo habite em meio ao seu povo, que tenhamos a unidade pela qual ele orou e que cumpramos a nossa missão como enviados por ele ao mundo e manifestemos a sua glória por meio de uma vida santificada que glorifica a Deus e que por sua vez é santificada porque vê a glória de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, essa manhã em que meditamos esta tão bela oração de Jesus Cristo por nós, nós nos alegramos pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos mostra quem é Deus Pai, nos dá o conhecimento que por sua vez nos dá a vida eterna. Nós oramos nessa manhã para que possamos Te conhecer verdadeiramente, para que possamos ter um olhar para Ti, para Teu Filho, e que esse olhar, essa contemplação pela fé da Tua glória, nos transforme por vermos a Tua beleza, a beleza da Tua santidade. Isso tem um impacto tão grande em nossa vida, em nosso ser, que venhamos continuamente a ser transformados, que venhamos continuamente a ser mais e mais santificados, Pai. E que assim e dessa maneira tenhamos aquelas vidas que guardam a Tua palavra, aquelas vidas que fazem a Tua vontade, aquelas vidas que fogem do pecado e do mal. Aquelas vidas, Senhor, que Te agradam, aquelas vidas que compartilham o Teu Evangelho, aquelas vidas que glorificam o Teu nome, aquelas vidas, Senhor, que vivem em unidade e que, portanto, dão testemunho da Tua glória nesse mundo. Que esta igreja, Pai, esta congregação possa transmitir essa glória, que Tu habites, Senhor, em nós, habite em nossos corações, que tenhamos essa experiência, Senhor, essa experiência da união com o Teu Filho Jesus Cristo, essa experiência do amor da Trindade que é dado a nós, dessa pura bondade que é a Tua glória dada a nós, Pai. Que cada um experimente, que cada um seja transformado, que cada um seja impactado, que cada um possa viver, portanto, a luz desta glória, Pai. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos nesta manhã.